Erga suas mãos, irmãos, para cá. Obrigada, amiga. Senhor, nós oramos pela vida do Júnior nessa noite. Senhor, mais uma vez, Senhor, venha sobre a vida dele com graça, com sabedoria, com unção do Senhor, que ele fale tudo aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Somos tão gratos, Senhor, pela vida do Júnior, Senhor, um jovem dedicado à tua palavra, Senhor. Somos honrados e felizes e gratos ao Senhor por servir ao Senhor com ele. Deus, usa ele com poder e graça. Mais uma vez, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus 3. Já quero chamar as crianças aqui na frente para a gente orar por elas. Todo mundo, as crianças chegam assim, tem salinha? Tem salinha? Tia Dani está aí? Tia Dani está aí, tem salinha, fica à vontade. Erga suas mãos, vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Nós, como igreja do Senhor, Deus, pedimos ao Senhor para ter misericórdia das crianças dessa igreja, Deus. Que elas possam crescer em graça e sabedoria, Deus. Que elas possam ser melhores que os pais espiritualmente. Que elas possam levar o seu evangelho a toda criatura, Deus. Que elas possam servir ao Senhor com diligência, Deus. Que elas sejam homens e mulheres de Deus competentes no serviço do Senhor, Deus. É só assim que a gente consegue viver, e é só assim que é a vida verdadeira para essas crianças. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o coração. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como o da rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Pode se sentar. Irmãos, o livro de Hebreus, ele busca mostrar, durante os capítulos, a supremacia de Cristo em detrimento de homens, grandes homens do Antigo Testamento. Se você olhar aí no versículo 5 e 6, subindo um pouquinho, diz assim, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Ou seja, o autor de Hebreus quer mostrar o quanto os filhos de Deus precisam ser superiores àqueles da antiga aliança, aqueles que viveram na antiga aliança. E aí, seguindo o versículo 7, ele cita Salmos 95. Vocês podem abrir o Salmo 95? A partir do versículo 6 do Salmo 95, diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo de seu pastoreio, e rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá,
quando aquele diante de Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz, e segue adiante, até o versículo 11. E aí, o autor de Hebreus está dizendo que para nós sermos superiores do que esse povo de Moisés, se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, que a gente não endureça o nosso coração. O que significa um coração endurecido segundo Hebreus? É um coração errante, perverso, incrédulo, está no versículo 10 a 12, tá? Rebelde, desobediente, ingrato, perdido, desviado, corrompido. Trazendo para os nossos dias de hoje, um coração endurecido é um coração que não escuta. Um coração que não se atenta aos conselhos de Deus, não se atenta à palavra de Deus. Um coração que às vezes, igual o pastor Elvis acabou de falar aqui, está vivendo no automático. Um coração endurecido é o coração de uma pessoa que vem nos cultos, mas não faz parte dos cultos. É uma pessoa que ela está em um ministério, mas só porque ela tem que estar no ministério. É uma pessoa que lê a Bíblia, mas porque tem que ler a Bíblia. Não absorve nada. Isso é um coração endurecido. O que causa um coração endurecido? Versículo 13 de Hebreus explica. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A causa do endurecimento do nosso coração é o engano do pecado. A gente vai vivendo uma vida de pecado, e vai vivendo, e vai achando que está tudo bem, e vai conciliando a vida de pecado com a vida da igreja, até o momento em que o pecado te engana. E você não está vivendo mais o reino de Deus. Você está indo na igreja, você está orando, você está lendo a sua Bíblia, mas sem propósito nenhum. Isso é um coração endurecido. E a consequência de um coração endurecido é o afastamento de Deus. E quando nos afastamos de Deus, somos cada vez mais enganados pelo nosso coração, pelo pecado. É um ciclo sem fim. Você começa sendo enganado pelo dia a dia, pelos pecados do dia a dia, os pecados de estimação. Esses pecados vão endurecendo o seu coração, a ponto de você se afastar do Senhor e continuar vivendo no engano do pecado. Quando se fala de endurecimento do coração, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, voltando agora em 1 Samuel, capítulo 2, e nós vamos ver um exemplo de corações endurecidos, tá? Primeiro Samuel, capítulo 2. Se você costuma vir a SEBS sobre Juízes, o livro de Juízes, nós aprendemos que o livro de Juízes começa como ele termina. Ele termina da seguinte forma, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E aí começa Samuel, para ilustrar bem como aquelas pessoas viviam segundo os próprios desejos, porque não havia um rei. Tá? E aí nós vamos ler a partir do versículo 16. 1 Samuel 2, 16, uma história sobre o endurecimento do coração. Vamos começar do 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, mostrava perante o Senhor vestido uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli, o sacerdote da época e pai desses meninos, abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filho dessa mulher no lugar daquela, porque ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou, deu luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor.
Eli, já bem velho, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo o Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. É uma das passagens que me causa mais medo na Bíblia. Os filhos do profeta Eli, eles cometiam 2 grandes pecados. O primeiro, o desrespeito com o sacrifício. Se você for lá em Levítico e Deuteronômio, você vai ver que a gordura é para o Senhor. Ela devia ser queimada para Deus. E existia uma porção para o sacerdote. Mas eles pegavam o que eles queriam. O segundo problema, o pecado sexual. Eles se envolviam com várias mulheres, o que também é pecado, segundo a palavra de Deus. E aí o final da história é perturbador, né? Os filhos não dão ouvido ao pai, por quê? Porque o Senhor queria matá-los. O Senhor queria matá-los. E aí a gente começa a pensar, mas espera aí, nós estamos falando de um coração endurecido. Significa então que o Senhor endureceu o coração desses meninos? E a resposta é sim. O Senhor endureceu o coração desses meninos. E aí, quando a gente fala de endurecimento de coração, a gente precisa voltar mais ainda. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Êxodo 7, com a história do faraó. Para a gente entender mais sobre Deus endurecer o coração do homem. Êxodo, capítulo 7, versículos 3 e 4. Deus falando: eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito o meu exército, o meu povo, os israelitas. Vocês veem que é o Senhor que endurece o coração de Faraó. E ele endurece para que a glória da sua majestade seja vista, para que ele faça maravilhas, e mesmo assim o faraó não queira libertar o povo. E é engraçado, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente se esquece quem Faraó é. Faraó é um homem mau, Faraó é um homem perverso, Faraó não se importa com o Senhor. Pelo contrário, os egípcios, por 400 anos, escravizaram o povo de Israel. Os egípcios, os faraós egípcios, se tratavam como deuses. Eles eram divindades. Esse é o primeiro problema. O segundo está em Êxodo 7:13, que diz assim: contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Aqui se escreve que o faraó endureceu o próprio coração. E aí a gente entra agora em parafuso. Mas espera aí, Deus endureceu o coração de faraó? Ou faraó endureceu o próprio coração? A resposta é: nós, com os nossos pecados, a multidão de pecados, endurecemos o nosso coração. E Deus confirma esse endurecimento. O que é pior, chega uma hora que o seu coração está tão endurecido que Deus fala assim: tá bom, vai lá. Vocês querem a prova disso? Romanos 1. Romanos 1, versículo 21 e 24. Diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Estão vendo as obras malignas? Não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. O coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso,
Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Deus entrega o homem ao homem. O problema de viver no pecado é isso. Você vai se endurecer. E chega uma hora que Deus confirma o endurecimento. Ele não mais procura, digamos assim. A gente precisa tomar cuidado. Quando é dito que o pecado é uma coisa séria, não é porque ele pode acabar com a sua vida aqui. É que ele pode acabar com a sua vida. Ponto. Isso aqui é só um pedaço de tudo que Deus tem preparado para nós na eternidade. E se nesse pedaço aqui o Satanás vencer, o pecado vencer, game over. O fim é aqui. J.C. Riley diz que cada novo ato de pecado diminui o temor e endurece o nosso coração. Cada ato de pecado, seja menor que seja você começar a vir aos cultos só por vir, uma hora você vai estar alheio, como eu conversei com o Alisson, alienado a toda a questão do reino, a tudo que diz respeito ao Senhor, e uma hora Deus fala, tá bom, vai lá. É por isso que é tão difícil as pessoas terem força para voltar. Não é porque Deus não quer, é porque, em primeiro lugar, elas não quiseram. A gente brinca com o reino de Deus, com as coisas do Senhor. A gente vai dando tempo. E assim, falando de mim mesmo, eu olho muito para a vida acadêmica, para a vida de emprego, sabe? O quanto a gente corre atrás, o quanto a gente quer, o quanto a gente se esforça, mas com o reino de Deus. Tem aquela passagem que diz que águas que dão nos joelhos, e aquelas águas que vai ficando mais profundo, sabe? A gente canta sobre isso e tudo mais. Só que ninguém quer entrar na água nesse frio, não, irmão. Ninguém quer entrar, não. E eu estou falando ninguém, é ninguém. Não é vocês, não é só alguns, ninguém. Muitas das vezes a gente não quer entrar na água. Muitas das vezes a gente acha que isso é se comprometer demais. Quando você está numa liderança de uma igreja, quando você vai ficando, quanto mais próximo você vai ficando, mais vulnerável você fica também. As pessoas vão conhecer seus erros. Como se nós já não conhecêssemos, já não soubéssemos que o homem é pecador. Como se a gente não fosse pecador também. E aí vai dificultando as coisas vão ficando mais complicadas. Não, então é melhor ficar no meu banquinho. Eu tenho medo do banco. Medo. É no conforto que existe o perigo. Pode anotar essa. É no conforto que existe o perigo. Quando a gente está muito confortável, está tudo indo muito bem. Está tudo muito tranquilo. É perigoso. Porque o mundo me odeia. Por que ele não está me atacando? Se eu sou um vírus, o anticorpo tem que vir. Se ele não vem, eu faço parte do corpo. Aí, complica. Estava voltando agora com o meu chefe, um pessoal no carro. E começa a conversa. Vocês bebem? Não. Vocês fazem isso? Não. E aquilo? Não. Não, ué. Não me perguntar se é pecado ou não. Perguntou se eu faço. Não. Não faço. Não é porque eu sou legal, não é porque eu sou melhor, é por medo. Medo. Sabe o que é medo? Medo. Se eu sei que existem vários alcoólatras no mundo, eu não quero beber nada. Nada. Ah, é pecado? Não é pecado? Eu não sou doido. Eu só não sou doido. Só eu sei o quão difícil foi chegar até aqui. Só eu sei. Imagina ter que conviver com um vício. Imagina eu ter que conviver com, sei lá. Vai pensando enquanto eu estou falando. Eu estou falando da minha vida. Estou me abrindo para vocês. Eu parei para pensar nisso. O medo que eu estou do meu coração está endurecido. Não ser endurecido. Realmente a gente tem que tomar cuidado para o nosso coração não ser. Não, você tem que tomar cuidado para o seu coração não estar. Porque um dos primeiros sintomas é não ter sintoma. E é esse o problema. Se quando você pecasse, você fosse direto para o inferno, você não pecava. Imagina. Você olhou para a mulher na rua, seu olho explode. Você não olha para mulher nenhuma. Você anda assim, ó. Infelizmente, os nossos olhos não explodem. E aí você olha 1, 2, 3, olha mais baixo, olha mais para cima. Repara, desrepara. Uma hora você está comentando com os outros e nem percebe. Nem percebe. Ninguém começa a pecar hoje e cai. Ninguém. Nunca vi isso acontecer na vida. Nossa, mas pastor fulano, você viu? Ele caiu em adultério. Não, você descobriu o adultério.
Ele não caiu agora no adultério. Ele vive uma vida de adultério. Agora ele caiu. Agora. Você viu, o pastor foi flagrado bebendo. Agora. Foi flagrado. Aí já bebe, ó. Você acha que na primeira vira ele, ó? Assim não, gente. Não é assim, não. Vamos lá para os perigos de um coração endurecido, para não ficar só nas minhas palavras. Isaías prega para um povo de coração endurecido. Vamos lá? Isaías 6. Eu estou tentando usar o máximo de versículo possível, porque nós lemos que se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, que vocês não endureçam o coração de vocês. A voz do Senhor é ouvida pela palavra dEle. Se vocês não quiserem ouvir meus exemplos, está tudo bem. Se vocês não quiserem ouvir o que eu estou falando da minha vivência, está tudo bem, mas a palavra de Deus, aí é o 6 de Deus. Isaías 6. Versículos 9 e 10 diz assim: Ele disse, vai e diga a esse povo. Quem disse? Deus. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdo os seus ouvidos. E feche os seus olhos. Deus está aqui confirmando a dureza do coração daquele povo. O povo ouviu o profeta Isaías, um profeta que hoje a gente tem o maior apreço, e não ia ouvir. Não ia ver. Não ia se converter. E a gente sabe o final. Foram cativos para a Babilônia. Não ouvirem, não verem e não crerem. E aí, Jesus repete essas palavras, falando do povo da época dele. Vamos lá? Mateus 13. Nós não estamos alheios ao tempo, irmão. Qualquer um pode cair nisso aqui. Qualquer um pode estar nisso aqui, vivendo isso aqui. Mateus 13, a partir do versículo 10, diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que fala ao povo por parábolas? Por que, Jesus? Por que o Senhor não fala mais claramente? Por que o Senhor fala em parábolas? Jesus respondeu: o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, não. A quem tem será dado, e esse será em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. E mais uma vez a gente pode cair no ler do engano de ler por ler. Falar: Jesus, tadinho do povo. O povo queria o Senhor, mas o Senhor não quis o povo. Não. O povo não quis o Senhor. E o Senhor confirmou o querer do povo. Seja feita a sua vontade. Entenderam o meu medo? Aonde está o meu medo? O meu medo é de ficar brincando. E brincando, até o dia que Jesus fala assim: vai. Não, mas não queria, vai. É muito errado as pessoas acharem: tem tanta gente sedenta, querendo o Senhor, mas o Senhor nada, o Senhor está de braços abertos. Mas chega uma hora em que essa pessoa está tão afundada, que o Senhor fala assim: você quer viver assim? Você vai viver assim. Jesus, Isaías, são homens que, se o coach olhasse hoje, sem os olhos da Bíblia, colocaria esses homens como ministérios fracassados. Homens que fracassaram. Não levaram muitos para o reino, não converteram nações, não fizeram conferências, nada. Por quê? Porque Deus queria assim. Deus queria assim. Quando é questionado, o apóstolo fala assim: mas Jesus não chamou poucos de vocês que são ricos, que são poderosos? É para confundir mesmo. Chama aqueles que para o mundo não valem nada, mas que querem viver. Igreja é um negócio complicado, sabe por quê? Porque envolve gente. Não, é porque envolve ego.
na igreja, não pode ter. E nós somos doidos com ego. Nós somos doidos para aparecer. Eu compro um carro novo, eu quero que todo mundo veja. Mas a igreja não é lugar para isso. Aí eu vou ficando doido. Ué, mas ninguém liga. Não, mas ninguém se importa. Não, mas eu não sou mais importante, não. Não, não é. Por isso Deus não chamou muito de você. Você é chato. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Cuidado para não viver de pouquinho em pouquinho se afastando do Senhor. Nós estamos lendo o livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade na leitura e mesmo assim alguns participam ainda. Depois, com o tempo, se Deus tocar no coração de vocês, eu espero que Ele toque, vocês comprem esse livro, leiam, qualquer dúvida me procura. O livro conta a história de 2 demônios conversando e mostrando o quanto eles são ardilosos em levar o paciente ao inferno. Não é com uma coisa muito grande. É com a reclamaçãozinha ali, um olhar torto aqui, uma conversa fiada ali. Daqui a pouco, parou. Morreu. E eles venceram. Vocês entendem que Satanás não tem nada a perder, né? Vocês entendem isso. Você leu a Bíblia, você leu em Apocalipse que ele vai ser destruído, né? Ele também leu. Ele sabe. Então ele está querendo só atrapalhar mesmo. Tem uma frase do filme do Batman sobre o Coringa que expressa bem Satanás. Algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo. Satanás é esse cara. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Ele não vai ganhar nada com isso, ele não vai perder nada com isso. Não tem aquele negócio de, ele governando. Não, ele sabe que vai ser destruído. Ele fala, então vou causar. Já que não me querem, não vai ter vocês também não. É um cara extremamente derrotado, extremamente inteligente. Por quê? Porque nós somos extremamente bobos. É fácil enganar o bobo. Você olha para uma criança de colo e vê ela brincando com um bichinho assim, você fica, nossa, que criança boba. Nós somos assim. Aqui, é o ouro, olha a prata, olha o carro novo. E nós vamos vivendo. Não, você está na igreja ainda. Não, o que é isso? As pessoas estão olhando torto para você. Não, você que é um saco de loucura. Esquisito. Nós somos, pelo amor de Deus, gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. E eu acho muito engraçado quando as pessoas sentem no coração delas, quando alguém sobe. E aqui na igreja, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas alguém sobe no... Eu sei o quanto te machucaram. Isso é verdade. Me machucaram. Me machucaram. Eu sou muito machucado. Nossa, você não sabe. Vanessa, eu já vi Vanessa 2, 3 vezes, já a irmãzinha falando, Vanessa assim. Doida para alguém chamar ela para ir embora, que é o mesmo rolê. Vocês não sabem o que eu passo. Nós não sabemos não, ninguém tem bola de cristal não, meu filho. Mas ninguém sofre tanto assim não. Quem sofreu foi Jesus. Sabe por que ele sofreu? Vou contar para vocês. Ele não tinha pecado nenhum. Inocente. Estou contando para vocês o que Deus contou para mim quando eu, na minha idiotice, fui falar com o Senhor que eu estava sendo injustiçado. Aí Jesus falou assim, injustiçado tem um, eu. Você está pagando é pouco. Está passando é pouco. Isso significa que Deus quer nos ver passar por... Não, nada disso. É só para a gente parar de achar que nós somos um que sofre. E, sabe, eu vou contar para vocês um negócio. A gente estava lá na casa da Toninha e teve uma dinâmica muito boa. A gente estava falando sobre fé e obras e tudo mais. E foi perguntado aonde estão as nossas obras. E a gente chegou ao entendimento que as nossas obras estão nas horas de sofrimento. Quando a gente está passando por dificuldade, é aí que a gente percebe que nós estamos firmes no Senhor. Cara, era para eu ter desistido. Era para eu ter abandonado tudo. Agora, são nas horas de dificuldade também que nós podemos nos afastar do Senhor sem perceber. Você começa o coitadismo, você começa que as pessoas só olhem para você, você começa a olhar só para você porque você tem agora desculpa. Eu tenho desculpa. Não preciso olhar para os outros, eu estou passando por problema. Eu vou ajudar os outros? Não. Eu estou passando por problema. Eu não vou entrar no caso da figueira, que vocês já entenderam onde que eu estou querendo chegar. Só que tem solução, irmãos. A solução para um coração endurecido é o bom e velho paracetamol. Estou falando isso para vocês porque é o clichê do clichê do clichê. Eu falo com minha mãe assim, estou com dor de cabeça, paracetamol. Mãe, estou com dor no dente, paracetamol. Mãe, estou com... paracetamol. Mãe, estou com dor... paracetamol. Entendi. Paracetamol. A solução para o coração endurecido envolve arrependimento, fé, transformação pelo Espírito Santo. O primeiro passo,
nascer de novo. Não tem outro jeito. Você precisa nascer de novo. Eu não vou abrir Ezequiel 36, que eu já preguei isso aqui. Eu vivo falando sobre isso. Deus transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Quer mais clareza que essa? Não existe mais clareza que essa. Nós no mundo vivemos com esse coração endurecido. Quando você está na graça e você fala assim, gente, eu não entendo as pessoas do mundo. Entende. Corações endurecidos. Um coração endurecido nunca vai ouvir um conselho certo. Ele sabe que é certo. Não estou aguentando mais minha mulher. Ele quer ouvir você falar, separa. Ele quer ouvir isso. É isso que o coração endurecido quer ouvir. Larga. Você tem que ser feliz. Você tem que se importar com você mesmo, com as suas coisas. Sabe o que o coração endurecido diz? Esse menino que está pregando é novo demais, ele não entende. Ele não sabe o que ele está falando. Ele não passou pelo que eu estou passando. Eu não preciso. Paulo não era casado e está dando aqui conselho para casado. Eu preciso focar na palavra, e o que tiver na palavra você absorve, o que não tiver, pode jogar fora. Sem problema nenhum. Não fico chateado com vocês, gente. A palavra do Senhor é a única que traz vida. As minhas palavras não trazem nada, não. Eu não estou acrescentando em nada. Em nada. Muitas das vezes a gente sobe aqui, os irmãos querem subir aqui e falar, cara, eu vou dar meu exemplo. Seu exemplo não absorve em nada. O que salva é a palavra de Deus, irmãos. Não tem outro jeito. Significa que testemunhos são ruins e tudo mais. Não. Mas você tem que vir aqui entendendo o que é o seu testemunho. É um fortalecimento. Entende? O que salva. Oh, Jesus, o que eu já ouvi de gente falando assim, se me ouvisse 10 minutos, entendia. Não. Fulano acha que está passando problema. Não acho, não. Eu estou passando por problema. Diminui a dor do outro, não. Problema é problema. Se você já passou por isso, glória a Deus, eu estou passando ainda. Me ajuda. Mas a solução, a primeira, não vem de nós. Isso é um problema para nós. Lembra que eu falei do ego? Você fala assim, mas não. Se não depende de mim, o que eu faço? Então, você ora, você pede, você clama, você esperneia. Quando nós estamos passando por dificuldade, a gente não faz isso. Hoje a gente não devia estar fazendo isso. Então, quando você percebe que o seu coração está endurecendo, a primeira coisa que você faz é o quê? Ajoelhar. Não consigo. Endurecer, eu sei, é fácil. Eu endureço meu coração fácil. Agora, transformar um coração de pedra em de carne, não dá, não. Não dá. É entender seus próprios defeitos, suas mazelas, aonde você está, onde você se encontra e falar, Jesus, eu preciso de ajuda. E eu não preciso de um bote salva-vida, não. Se o senhor não pular na água, não vai adiantar nada. Eu não sei pegar em bote, eu não sei. Eu lembro do pastor Elcio falando isso, eu rio sempre, que é tipo assim, o cara afogando, chega o cara e fala assim, segura. A pessoa, não, segura. Não tem como a gente segurar. Não sei como segurar, estou morto, não sei o que fazer. Meu coração está endurecido. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se você sente que o seu coração está endurecido, assim como eu estou sentindo, a respeito do meu coração, a primeira coisa a se fazer é pedir ao Senhor. Não tem outro jeito. Com isso vem o arrependimento. Voltar. Arrepender é isso, é voltar. E sabe por quê? Gente, eu fiquei pensando nisso. Para nós, voltar é absurdo. Para qualquer coisa. Você pediu informação, a pessoa te deu, saiu andando, você não ouviu, você não volta. Assim, mó vergonha, né? Perguntar de novo e tudo mais. A gente não gosta de passar vergonha. Que isso, eu estou 50 anos na igreja, eu vou ajoelhar? Vai. Eu vou reconhecer que eu não sou cristão? Vai. Sabe qual é a maior dificuldade quando você se converte de verdade? Robinho é prova disso. É você olhar para um monte de coisa que você fazia de errado. Falar assim, eu não estava fazendo para o Senhor. Reconhecer, eu não ia na igreja por causa do Senhor, não. Eu não lia a Bíblia por causa do Senhor, não. Eu queria ser inteligente. Queria mostrar para os outros que eu sei. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. A maior dificuldade. Perceber que nós somos burros diante de Deus. Inteligente diante de todo mundo, mas burro diante do Senhor. E aí vai chegar o irmão e falar assim, irmão, você cantava tão bem, por que você não canta mais? Porque eu não cantava para o Senhor. Aí eu parei, falei, para um tiquinho aqui, porque está valendo a pena não. Se arrepender, voltar. Separei aqui duas passagens, Ezequiel e Atos. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Ezequiel 18:31. Busquem um coração novo e um espírito novo. Sabe esse negócio de
Gente, não estou falando mal da música, porque eu gosto da música, tá? Mas sabe a música do Eli Soares? Me ajude a melhorar. Não é melhorar, não. Nascer de novo. Melhorar não vai resolver nosso problema. Não vai. Claro que a música não está falando de melhorar em salvação, tá? É só usando como exemplo. Ai, Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Não, você precisa nascer de novo. Esse ser humano que vos fala não devia estar vivo. Tem que ter outro cara no lugar dele, que senão, inferno. A dificuldade que nós temos em ver defeitos em nós. Quando é hora de ver, né? Quando é hora de ficar melancólico, a gente diz, ai, eu sou tão ruim. Ai, nossa, não presto. Ai, nossa, eu sou tão... Beleza, mas na hora de se ajoelhar diante do Senhor, eu falo, Senhor, me honra. Senhor, eu quero mais do Senhor. Senhor, eu estou fazendo a sua obra. Isso é um ar de arrogância para o Senhor. A gente esquece do publicano muito fácil. A gente vira fariseu muito fácil. Uma semana indo no culto, Deus. Não é possível que essa causa não vai ser resolvida. Não é possível que o Senhor não vai me honrar. Eu comecei a orar todos os dias às 4 da manhã. O Senhor sabe o quanto é difícil. Difícil é morrer na cruz, irmão. O resto é só a gente tentando achar que é bom demais, que conhece demais. Então precisa de arrependimento. Arrependimento, voltar, retroceder. Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Volta. Porque para que os seus pecados sejam cancelados. Você não precisa melhorar. Não precisa. Outra coisa, a fé. Crer de verdade. Crer é viver de acordo com aquilo que você acredita. Lembra de Jesus falando? Paulo falando no nome do Senhor. Aquele que rouba, não roube mais. Antes, trabalhe. Viver de acordo com aquilo que você acredita. Quantas pessoas que você conhece, não estou falando do espelho ainda não, mas quantas pessoas que você conhece, que são ótimos, excelentes frequentadores de igreja. Excelentes. Gente, Deus pegou algumas coisas da minha velhice e me deu. Uma delas é falta de paciência. Tem coisas que eu não tenho paciência mais. Eu não estou falando de pessoas, não. A gente não pode não ter paciência com as pessoas. Mas eu não tenho mais paciência com o evangelho raso. Não tenho. As nossas, entre muitas as discussões, eu, Robin, Pastor Elvis, Thaís, Vanessa, Dani, no grupo, é de uns trem que a gente acha absurdo e a galera acha nada demais. Nada demais. O cara está fazendo a campanha para um demônio chamado Piton. Nada demais. O cara tem que ser queimado vivo. É possível. É absurdo. Absurdo. Enquanto eu estou pregando aqui, tem um cara chamado Ed René Kivitz indo num podcast. Absurdo. O cara quer atualizar a Bíblia. É absurdo. Não é, nossa, que paia, né? Que paia não é nada. Que paia é nós cair ali. É absurdo. O povo de Deus tem que estar injuriado com essas coisas. Maluco. Nós vamos pegar uma semana contra a igreja do Ed René. De raiva. Isso é fé. Viver de acordo com aquilo que você acredita. Aí eu não me posiciono no meu serviço, né? Eu deixo, que as atitudes falam, que atitude? Os espíritas têm mais atitude que a gente. Os muçulmanos têm mais atitude que a gente. Os muçulmanos aí que tem 10, 15 meninos para continuar no islamismo e nós não querendo ter filho. Eles são muito mais hardcore que a gente no que eles acreditam. E a gente sabe que o que eles acreditam é mentira. E eu falo assim, eu creio na verdade do Senhor. Eu creio em nada, você não quer ter menino. Você não crê em nada, não? Tá vindo menina isso, eu estou mó feliz. É isso, você é doido, bênção de Deus demais. A gente precisa entender o que é fé. Fé, eu creio, Senhor, eu creio. Eu vou juntar a minha fé com a sua fé e a nossa fé. Tiago fala isso. Você tem fé? Ótimo. Eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. São as minhas atitudes que vão definir no que eu creio. Se eu sou uma pessoa que no meio dos meus amigos eu me calo, eu tenho fé nos meus amigos. Eu amo mais eles do que o Senhor. Se no meio da minha família, para não ficar feio, eu rio dos meus tios bebendo, falando besteira, eu tenho meu Deus, e não é o Senhor Jesus. Fé, viver de acordo. Gente, vamos parar de falar fé e levar para o abstrato, para o País das Maravilhas. Ai, graça, vamos levar. Não, nós somos salvos pela graça. É algo palpável. Você fala, eu não mereço e eu tenho. Isso é palpável. Eu sei o quanto eu não mereço, então eu sei o quanto eu recebi.
Quem foi muito perdoado, muito ama. Então, não faz mais sentido assim agora, do que só sentir. Eu sinto que eu tenho fé. Aí a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não está falando em tamanho ali. Ele está falando assim, se você tem fé, você move a montanha. Ele usou o grão de mostarda para mostrar assim, não é tamanho que nós estamos caçando. Nós estamos caçando verdade. Fé de verdade. É disso que ele está falando. O próximo passo, eu separei alguns versículos aqui, mas eu tenho que correr. Obediência à palavra de Deus. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Como que eu ouço a voz do Senhor? Palavra. Deu meu tempo. 10 minutos. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Semana passada, eu estava conversando com uma futura grande amiga minha. E a gente estava falando sobre ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Essa confirmação que vem do Espírito Santo. E você precisa ter um coração de carne para você escutar o Senhor. Não tem outro jeito. Você precisa ouvir o Senhor a ponto de abandonar tudo. Às vezes as pessoas estão esperando a voz do Senhor descer. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se existe um lugar que não tem liberdade, não tem o Espírito de Deus, não é um lugar que eu tenho que estar. A multidão de conselheiros se vence a guerra. Com a falta de conselhos, você perde a guerra. É simples assim. Não vivo pelo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo é passageiro, mas aquilo que eu não vejo é eterno. Ponto. Está aí. Nos meus momentos mais escuros, irmãos, o que me salvou foi a palavra. E eu não estou usando de eufemismo. Eu tinha crise de ansiedade e eu li Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu falei, Jesus, eu quero isso aí. Eu não consigo isso não. Eu não consigo. Mas eu quero. E Ele deu. Ele deu. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Isso é promessa. Eu falei, Senhor, não vale nada, mas quebra esse galho. Eu não estou conseguindo mais nem respirar. Ele teve misericórdia. Por quê? Porque está na palavra dele. Viver com fé na palavra dele não é só nos momentos difíceis não, irmão. É viver com fé na palavra dele. Eu vou chegar aqui e falar, irmãos, Deus está aqui. Vocês vão falar, aleluia. É porque ele disse que está aqui. Eu não estou sentindo nada. Não estou arrepiando, nada. Mas ele falou, eis estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele vai mentir? Não vai mentir. Você sentindo ou não sentindo? Ele está aqui. Obediência à palavra de Deus é uma das formas de você quebrar esse coração de pedra. É você passar a obedecer a palavra de Deus de verdade. Para obedecer você precisa conhecer. Não tem outro jeito. Eu já falei isso aqui uma vez. Sabe quem colocou segunda-feira como oração? Não foi o pastor Elvis. Quem colocou quarta-feira de culto? Não foi o Robinho. Quem colocou Sébio? Não foram os pastores. Foi o Senhor. Está escrito na história do mundo. Ano tal, dia tal, tem uns meninos que eu quero que faz oração na segunda, tem uns meninos que eu quero que quarta-feira me louve, que quinta-feira faz o clube do livro. Isso são coisas que Deus coloca no nosso coração. Não tem como vir de nós. Sabe o que nós queremos? Sentar e jogar. É isso que eu quero. Frio desse, estou caçando vir para cá? Ah, gente. E canjiquinha aí, Léo, lógico, você é doido. Você caça nada na Netflix, nada, que você não vai achar nada, e come, assistindo um vídeo bobo sobre alguém derretendo alguma coisa, sei lá, velho, sei lá, essa é a vontade. Jesus, comodismo é um dos maiores pecados nossos, não é pecado de ninguém, não é nosso, é fácil se acomodar. Jesus, me perdoa, cadê Dani? Está aqui não, né? Está aqui não. Eu estou desde segunda querendo no meu coração lavar as vasilhas, mas está frio. Está lá as vasilhas para lavar. Chegar lá em casa e falei, nossa, hoje eu não lavo não, está frio. Está frio. Você fica acomodado, você fala assim, vou só assistir um trem aqui, depois eu vou lá. Não, tem que comer, né? Não, cheguei do serviço, tem que jantar. Aí você janta. Não, tem que tomar banho, né? Vamos ver o que está passando no trem. Aí, já deu 11 horas, já falei assim, está frio demais, eu vou lavar a vasilha amanhã. Não vai. Ficar no comodismo é muito fácil. E obedecer a palavra de Deus não é se martirizar, não. A Bíblia fala que o fardo dele é leve. Se a Bíblia fala que o fardo do Senhor é leve, não é o fardo que você está passando. É o fardo de obedecer os mandamentos do Senhor. É leve. E se não está sendo leve, é culpa do fardo que está muito pesado? Não, do coração que está pesado. Está duro. É pedra. Olha que bonito. Pedra. Coração de pedra.
endurecido. Quinta coisa, um trem que todo mundo odeia, oração e comunhão com Deus. Não tem outro jeito desse coração virar um coração de carne, desse coração se amolecer de novo, do que você ter contato com o Senhor. Só Ele pode. Os pastores não conseguem. Pode fazer salinho pastoral aqui com eles 1 ano. Não consegue. É por isso que quando a gente prega aqui, a gente prega falando, Senhor, toca o coração dos irmãos. É por isso que toda vez que eu estou ministrando aqui, eu vou orar, eu falo sobre coração de pedra, ser transformado em coração de carne. Porque não adianta. Sabe que a psicologia fala que dependendo da sua idade, você tem dificuldade de entender algumas coisas? A criança não entende nada que é abstrato. O adulto já entende. O adolescente, que é muito emocional, que o córtex pré-frontal dele está começando a desenvolver, ele tem dificuldade com relacionamentos mais complexos. Um pai que abandonou, aquela confusão toda, sabe? Tem mais dificuldade. Aí você vai crescendo e tudo mais. Só que a Bíblia tem uma outra ideia. Pecado é a causa de muitas dessas coisas. Muitas delas. Você não entendeu ainda o que Deus quer de você. Por quê? Coração endurecido. Não é porque você precisa amadurecer. Você precisa nascer de novo. Psicologia é uma bênção, irmãos. A palavra de Deus é mais. É mais. Para finalizar, nada mais clichê do que a comunhão com os irmãos. Nada mais clichê. E aí você fala assim, como o meu coração vai deixar de ser o coração endurecido na comunhão? Vou te dar um exemplo simples, tá? Na sua casa não entra ninguém porque o seu chão está enceradinho. Vai começar a ficar bagunçado. Ou você não vai poder falar nada que nem seus meninos. Você grita com seus meninos. Com nós da igreja você não vai gritar. Olha o coração amolecendo. Conviver com gente. Seu carro vive limpinho. Dá carona. Vamos ver. Vamos ver. Não é só o carro do pastor que tem que ficar sambado, não, irmão. Os seus também. O meu também, quando eu tiver. Sambado. Ah, o menino entra aí com o pé sujo. Não, você grita com seus meninos. Com o menino dos outros, eu duvido. Eu duvido. Duvido. Amolece o coração. Amolece o coração. É mais fácil. Minha mãe sempre me ensinou isso. Essa é a minha maior dificuldade até hoje. Quando a gente brigava, minha mãe falava assim, dentro de casa, você trata mal, né? E aí eu percebi, realmente é fácil. É fácil. O de fora, eu falo assim, Robin, tem como você tirar o pé fazendo favor? Se eu falar, qualquer coisa eu nem falo. Deixa ele subir. Depois eu limpo. Agora vai lá sua esposa pisar no mesmo lugar. Vai seu marido pisar no mesmo lugar. Vai seus filhos pisar no mesmo lugar. Jesus. A comunhão salva, livra a gente de tanta coisa dentro de nós, que vocês não têm ideia. 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Existe uma fórmula. Deus criou toda uma fórmula clichê. E sabe por que Ele criou essa fórmula clichê? Pelo mesmo fato de Ele não ter feito um filme, Ele ter escrito um livro, porque é para ser maçante mesmo. É para ser custoso. Tem que custar alguma coisa. Você vê quando o rei Davi quer sacrificar, e Deus fala o lugar, a vinha, que ele tem que sacrificar, ele pede um preço para o cara fala assim, não, é sua. Fala, não. Ai de mim, jamais eu sacrificaria algo que não me custou nada. Jamais. Precisa custar. Precisa dar aquela vontade de estar em casa na coberta. Precisa. Isso é necessário. Precisa tocar na sua ferida. Eu sou uma pessoa muito nojenta com pegar as coisas com a mão. Então vai a galera pegar coisa com a mão, e você vai deixar de ser essa pessoa nojenta. Precisa te custar alguma coisa. Senão você não muda. Senão a gente não se transforma. O Salmo 51:11 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esse salmo aqui virou um jargão que fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. E a palavra resistir, ela está certa, mas com um significado diferente. Não significa que Deus vai olhar para o seu coração e falar assim, eu não resisto, eu tenho que abençoar. Não. Significa que Ele não causa resistência. Se um coração endurecido, Ele endurece, um coração contrito, Ele abraça. Oh Jesus, Deus quer abraçar nosso coração. Ele quer. Ele quer. Ele não cria resistência. Se você não quer, Ele vai falar uma hora assim, então não vai. Agora se você quer. Oh
Jesus. Se entrega. Mesmo que doa. Mesmo que custe. E eu vou terminar do jeito que eu comecei. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos ficar de pé? Não existe tempo ruim com o Senhor, irmãos. Qualquer vergonha que você tem que passar para mudar, qualquer mudança de hábito, qualquer dificuldade, tudo isso vai ser compensado na glória. Agora, se aqui você quer manter a aparência, você quer continuar do jeito que está e ver no que dá, você está correndo um risco eterno. A maior dificuldade não é o homem não ser homem para a sociedade, a mulher não ser uma mulher para a sociedade. Nosso maior erro é viver olhando para as pessoas, o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam. Eu sempre fui um cara muito na minha, agora eu vou começar a chorar na frente de todo mundo. O que vão pensar de mim? Ah, isso é fraqueza, homem não chora. Ah, não, eu sou uma mulher muito geniosa, eu vou começar a ceder. O que as pessoas vão pensar de mim? Oh Deus, perdoa os nossos pecados de estimação, Senhor. Perdoa tudo aquilo que nos impede de chegar ao Senhor, Deus. Perdoa a nossa falta de caráter diante do Senhor, Deus. Perdoa não reconhecermos quem nós somos diante de um Deus que é santo. Perdoa por às vezes nós enxergarmos virtude onde não tem. E não enxergarmos pecado onde está lotado de pecado, Deus. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, um coração novo. Um coração igual ao do Senhor. Um coração limpo. Um coração remido, lavado. Um coração humilde. Um coração perdoador, Deus. Um coração que não vive no passado, Jesus. Um coração que não projeta nada no futuro, que não seja fazer a sua vontade, Deus. Um coração disposto a amar o próximo, a se entregar pelo próximo, a enxergar o próximo acima de si mesmo, Deus. Um coração disposto a parar com as brincadeirinhas bobas, Deus. Um coração disposto a viver para o que o Senhor quer. Estar atento ao que o Senhor quer. Um coração disposto a ouvir, Deus. A te ouvir. Um coração disposto a estar com os irmãos. Irmãos pecadores. Irmãos carentes da graça e misericórdia de Deus. Oh Deus. A minha mãe sempre diz que se o nosso espiritual não está bem, não está nada bem. Nos faz reconhecer como está o nosso espiritual nessa noite, Deus. Nos faz reconhecer por que a nossa vida aqui não está dando certo. E que isso é um reflexo de como a nossa vida com o Senhor está. Oh Deus, nós não precisamos mudar nada. Nós não precisamos melhorar nada. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos de um novo coração, não um coração melhor, Deus. Não um sentimento melhor, não uma forma melhor de ver o meu marido, minha esposa, meus filhos, não. Uma forma nova de enxergar. Isso só é possível com um coração novo, Jesus. Nos dá esse coração, Deus, em nome de Jesus. Amém.